Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos para o capítulo 14, versículo 7 do livro de Apocalipse, que fala, ah, dizendo em grande voz, em boa parte das situações aí no livro de Apocalipse, quando a gente vê essa expressão grande voz, significa é, uma voz que vai ser ouvida por todos. Já então, se você ver aí nas nossas aulas anteriores, você vai perceber que está acontecendo isso. Não vou dizer que 100% é assim, mas em boa parte das situações. Quem está dizendo? Aquele anjo que nós estudamos no versículo anterior, que ele está com o evangelho eterno para pregar, isto é, com as boas novas. E o púlpito dele vai ser o céu. Então, vamos dizer assim, pessoal, ele vai ser ouvido por todos, e nesse contexto aqui, só não vai se arrepender quem não quiser mesmo, que vai ver o próprio anjo pregando ali, né? O que esse anjo fala? Temei a Deus e dar-lhe glória. Então, vamos parar aqui no temor do Senhor, que nada mais é do que um sentimento de honra, respeito, pontualidade e zelo para com Deus. Resumindo aí esse assunto também que é bem amplo. Tem muita coisa para falar sobre o temor do Senhor. Só que eu gostaria de fazer aqui um panorama breve a respeito desse tema, até porque ele é um dos assuntos menos falados hoje em dia, não é? No meio do corpo de Cristo. Pois bem, olha só, resumidamente, então, nós temos três tipos de temor, e o primeiro deles é o que nós chamamos de temor culposo. O que significa isso? É quando os cristãos fazem as coisas por medo, entendeu? Então, ele está ali atuando, né? Está fazendo alguma coisa para Deus, ou ele já fez algo de errado, ele está com medo da consequência do pecado. Então, isso é o que a gente chama de temor culposo. E nós percebemos isso daí, gente, na vida do Adão. Se você vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, ele diz: ah, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Por que ele ficou com medo, pessoal? Porque ele havia pecado anteriormente. Então, ele se escondeu porque ele estava nu, só como você está vendo aí, nudez na Bíblia, em determinados contextos, significa pecado, tá? E aí ele fala que ele se escondeu justamente por isso. Até então, ele não sabia que estava nu. Você percebe? Então, a partir do momento que eles pecam, os olhos deles, né, para o bem e para o mal, são vistos, né, são abertos, então eles começam a perceber isso, então gera o medo. É a mesma coisa, quando nós fazemos algo de errado, por exemplo, você, de repente, vamos supor que você não pagou o IPVA do seu carro, você está dirigindo. Sempre que você vê uma autoridade ali, uma polícia, uma blitz, você vai ficar com medo, ou ainda, até mesmo antes de sair da sua casa, você fala, nossa, eu estou saindo com o carro aqui, eu sei que a minha condição está incorreta, tá? Então a gente fica receoso, né? Assim que acontece. Então, é, a gente acaba às vezes fazendo orações que Deus dificilmente atende, eu diria, ele não atende, que é aquela de, ah, Senhor, eu não paguei o IPVA do meu carro, mas olha, se a polícia me parar, né? Quando a polícia parar, Senhor, me livra da multa, irmãos. Deus não concorda com o pecado. Entendeu? Se aconteceu isso com você em algum momento e houve um livramento, você não precisa pagar multa, mas você pode ter certeza que não foi Deus, porque Deus não aprova o erro, tá? Ele não aprova aquilo que ele condena, tá joia? Então, as consequências do pecado nós colhemos. Então, aí, os exemplos são vários de situações em que a pessoa age, faz algo para Deus com medo, ela fala com Deus porque está com medo na hora que a situação fica difícil, ela tem medo, tá? Então, um exemplo aí desse temor culposo. O segundo que nós temos é o temor religioso. E aí a gente diz que é quando o cristão, ó, quando é feito algo por obrigação. Então, a pessoa vai aos cultos, ah, não, eu tenho que ir ao culto porque eu quero que a minha semana seja abençoada, então eu tenho que estar lá, eu tenho que entregar meu dízimo, nossa, porque senão o devorador vai vir, que não sei o que, etc, etc, e por aí vai, né? E muitas vezes acredita em verdades fora de contexto. Então, faz algo por obrigação. E nós vemos isso daí na vida do Jó. Você lembra lá o que Jó fazia especificamente pelos filhos dele? A família do Jó era meio transtornada, né? Mas enfim, principalmente os filhos dele, parece que tinha alguns problemas de caráter neles ali, de querer fazer as coisas escondidas do pai. Olha o que diz aqui, ó, Jó capítulo 1, versículo 5, fala assim: e iam seus filhos e faziam banquetes
na casa, né, de cada um no seu dia. Então, eles eram bem festeiros. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs. Note que ele não convidava o pai, nem a mãe, né, a comerem e beberem com eles. Por que, que eles não faziam isso? Porque Jó era um homem, vamos dizer assim, consagrado a Deus, era um homem dedicado, era um homem que não iria aprovar aquilo que eles estavam fazendo. Você pode reparar, quando as pessoas fazem alguma coisa errada, que querem fazer algo errado, aqueles no corpo de Cristo que têm um caráter íntegro, que são fiéis a Deus, não são convidados para participar. Repara para você ver. Aí diz o versículo, ó, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada, para você ver, tá vendo? Jó se dedicava a fazer isso pelos filhos dele e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Por que que o Jó fazia isso? Olha ali, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então Jó estava fazendo isso, primeiro que vamos dizer assim, a confissão de pecado, o arrependimento, o ato de adoração, isso é individual para com Deus, né? Você não pode oferecer sacrifício, adoração em favor de uma outra pessoa, mas ele fazia, de acordo com a crença dele. Segundo, que a motivação está errada, que ele fazia porque os filhos poderiam ter pecado. E aí entra aquilo que eu falei antes. Por que que os filhos poderiam ter pecado? Porque eles tinham um caráter, vamos dizer assim, reprovado por Deus. Então, esse temor religioso é aquele que as pessoas fazem as coisas por obrigação, para cumprir regras, mas o coração delas não está em Deus, não está no reino do Senhor, na obra dele. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Tá? O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em coisas, né, em coisas aprendidas por rotina. Eles estavam fazendo ali rotineiramente, só para cumprir uma tabela, tá bom? Então, é um ponto aí para você analisar como é que está a sua vida em relação a Deus, o que diz respeito ao temor culposo, ao fazer as coisas por medo, né? Fazendo ter medo das consequências, e aqui no temor religioso, que faz só por obrigação, ah, não, eu vou continuar no louvor só por causa disso, daquilo, daquilo outro, porque eu tenho que ficar aqui, porque, nossa, se eu sair do louvor, o que, que as pessoas vão pensar de mim, ou se eu sair da intercessão, ou se eu sair... Então a pessoa fica ali fazendo obra morta muitas vezes, né? Então a gente tem que analisar a nossa vida, tá? E não ficar fazendo as coisas para Deus por obrigação, porque podemos até enganar os homens, mas Deus não. E nesse contexto, então, do Apocalipse 14, 7, vai haver muita gente com medo das consequências, tá? Vai haver muita gente também fazendo as coisas para Deus por obrigação, e o que Deus quer é o temor do Senhor genuíno, tá? Que é aquilo que nós falamos aqui, ele envolve pontualidade, zelo, respeito e reverência, né? Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, nós vemos agora o outro tipo de temor, que é o temor reverencial, que é exatamente isso que Deus requer de nós, que é quando nós estamos diante do Senhor com esse sentimento de cuidar da obra dele, de ter zelo. Quando você vê nas denominações, gente, é muita desorganização na parte, muitas vezes, administrativa, os departamentos da igreja, é, as salas onde são realizadas, por exemplo, atividades para crianças ou para jovens, muitas vezes é desorganizado, sabe? As pessoas fazem na igreja aquilo que elas não fazem na casa delas. Elas não cuidam das coisas de Deus como cuidam das coisas delas. Então falta zelo. Outra questão, a pontualidade. Os cristãos chegam atrasados nas atividades do reino de Deus, nos cultos. É claro que eu sei que cada um tem a sua situação. De repente você está trabalhando, estava no hospital com um parente, enfim, né? Eu digo naquelas situações que a pessoa poderia chegar no horário e ela não chegou. Então, vamos dizer assim, ela teme nesse aspecto mais ao homem do que a Deus, porque no trabalho dela ela não chega atrasada. O trabalho dela é tudo certinho ali, né? Tudo bonitinho, nossa. E outra coisa, se fosse para receber um dinheiro, você pode ter certeza, fala para ela, olha, você esteja lá na porta da Caixa Econômica Federal 2h59 da manhã. Não é 3 horas, não é 3h01, é 2h59 e nem 2h58. Você vai chegar 2h59 lá, você pode ter certeza que essa pessoa vai estar lá para receber esse dinheiro que ela teve. Nossa, eu não posso perder, que não sei quem, não sei quem. Então, às vezes, teme-se mais ao homem do que a Deus. No livro de
Malaquias capítulo 1, nós vemos bastante isso, eles oferecendo para Deus holocaustos, né, animais com defeito. E hoje tem muita gente fazendo isso. Por que que eles estavam fazendo isso? Por, por obrigação. E aí entra no temor anterior que nós estávamos falando, e Deus fala para eles ali, olha, oferece isso ao teu governador para ver se ele vai aceitar. Então, o temor religioso não pode estar, não está de forma alguma vinculado com aquilo que agrada a Deus, e sim o temor reverencial, que tem a ver com essa, é, com esse zelo, com a pontualidade, com a honra, né, de dar honra ao Senhor naquilo que nós podemos, ele tem que ser honrado na nossa vida, e com o respeito também, né, muitas vezes a palavra de Deus está sendo ministrada, as pessoas estão conversando, estão levantando, estão indo no banheiro, estão isso, aquilo, sabe, então isso é falta de respeito para com Deus. Quando você está falando, você gosta que alguém vire as costas para você? Você gosta que a pessoa fique fazendo outras coisas? Não, você quer o quê? Atenção, né, assim? Então, com Deus é a mesma coisa. Então, esse temor reverencial está relacionado a nós reconhecermos quem Deus é em termos de autoridade, glória, poder, santidade, e se comportar como se de fato estivéssemos, né, diante de uma grande autoridade. Quando chega alguém, né, lá, olha, vai vir na igreja aqui uma pessoa, né, que é considerada de autoridade, uma autoridade aí e tal, né, ou o presidente da república, ou um vereador, né, não é que eles vão na igreja, vamos supor que você vai num lugar que vai ter um político ali, uma autoridade. O que as pessoas vão fazer? Vão ficar quietas, para ouvir o que ele tem a dizer. Será que ele tem algum benefício para nós? Será que a coisa vai melhorar e tal? Então, Deus é a autoridade muito maior do que esses homens. Ele então merece toda reverência. Nós vemos isso na vida de quem? Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 7, a vida de Noé, que diz aí, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Então Noé não temeu aos homens, ele simplesmente começou a executar aquilo que Deus tinha falado para ele. Então, no temor do Senhor também, no caso aqui do temor reverencial, a gente faz as coisas independente da opinião de terceiros, nós temos convicção de que Deus falou conosco. E aí diz aí, ó, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, assim como Noé, nós temos outros homens também que viveram esse temor do Senhor, Moisés, né? Enfim, entre todos, entre outros que nós temos. É claro que estar nesse temor do Senhor não significa ser perfeito, mas significa a gente reverenciá-lo como quem ele é, independente de. Maravilha, gente? Seguindo aqui, olha para você ver, ó. Noé então era um pregador de justiça na geração dele. Então, mesmo com o que as pessoas estavam pensando, falando, ele se manteve firme. Quantas vezes nós paramos de fazer a obra de Deus, aquilo que nós somos chamados, ou fazer algo momentâneo ali para Deus, devido àquilo que as pessoas vão pensar, né? Então, não é venceu tudo isso, venceu a boca dos contradizentes, o pensamento deles, aqueles que se levantaram contra com ações de alguma forma, né? Ele venceu tudo isso. Então, o temor do Senhor está sobre a vida dele. E aí tem uma frase aqui muito interessante para a gente pensar e ver a prática dela. Olha só, a falta de temor a Deus leva o homem a uma posição de distanciamento do Criador. Então, quanto menos eu tenho esse sentimento de reverência, pontualidade, zelo e respeito para com Deus, mais eu me distancio dele. Olha para você ver alguém que agiu assim, o Jonas, que é tão conhecido, na verdade, a gente sabe que ele recebe uma palavra de Deus e ao invés de ir para Tarsis, ele vai para Nínive, né? Ah, Nínive fica ao extremo de Tarsis, como só você está vendo aí, ó, Jonas estava a 800 quilômetros, tá, de chegar ele estava a 800 quilômetros ali de Nínive, né, na Síria, e aí ele foi para lá. Tarsis, se você viu, estava do outro lado, tá vendo? Então, ele deveria ir ali para Tarsis e foi para Jope. Às vezes, por falta de temor do Senhor, nós fazemos isso. Desobedecemos a palavra de Deus, em vez de ir para a direita, nós vamos para a esquerda. E aí as consequências vêm. O Jonas comprou a passagem dele, você sabe, a gente faz isso de forma consciente, né? E aí ele vai para dentro de um barco, e nesse momento, do navio, aliás,
Nesse momento, ele começa a causar prejuízo para terceiros. Uma pessoa que está fora do temor do Senhor pode fazer isso, seja no trabalho, seja na igreja, nos ministérios, na casa dele. Fora do temor do Senhor, nós somos um problema para as outras pessoas. O Jonas era o problema que estava ali naquele barco. Ele causou todas aquelas situações. Ele mesmo fala: olha, por causa de mim que sobreveio essa tempestade, não é? Então, é, quando a coisa apertou para ele, ele pegou e falou para os homens: olha, me lança no mar. Aqui nós vemos um lado maravilhoso do caráter dele, né, de assumir o seu erro, coisa que muita gente hoje na igreja não faz. Ele sabe que o problema ali é ele, que a coisa está dando zebra por causa dele, que as consequências não estão dando por causa dele, seja no lar, na igreja, no trabalho, enfim, né, mas focando aqui dentro da vida espiritual, né, do aspecto de ter recebido uma ordem de Deus, ele sabe que a atitude dele está errada, mas ele não se arrepende, ele continua ali e dando prejuízo para terceiros. Muito bem, aliás. Avançando aqui, o que o Jonas faz? Ele vai para dentro de um peixe, que os homens jogaram ele de fato, tá? E aí de lá ele clama a Deus, né? E Deus o responde, e o resto da história você já conhece. Então, vale a pena ver o livro de Jonas, ler nessa perspectiva da falta do temor do Senhor. Olha aí, ó. E o Jonas, ele fez o que muitas vezes nós fazemos. Ele disse assim, ó, na hora que a situação apertou para ele, lá dentro do barco, os homens chegaram para ele no navio e falaram assim, olha, o que está acontecendo? O que está fazendo aqui? Quem é você? Entendeu? Aí ele falou, ó, respondeu-lhes ele, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Tá vendo? O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então, às vezes é o que ocorre. A gente, na hora de fazer o que nós queremos, a gente esquece o temor do Senhor. Mas quando a situação aperta, a gente fala, ai meu Deus, eu te amo, tu és maravilhoso, eu preciso de ti, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom? E aí esses homens, claro, né, entenderam que estavam no lugar errado, não é verdade? Avançando aqui, olha aí. Então, os cristãos hoje, eles clamam insistentemente por uma causa de uma situação, tá? E é o que vai acontecer também lá no cenário do Apocalipse, capítulo 14, lá na frente. As pessoas muitas vezes clamam por uma situação, né? Aí o que Deus faz? Deus dá uma chance, Deus faz algum tipo de milagre ou sinal, né? E aí a pessoa fica alegre, mas aí o diabo começa a perseguir, começa a soprar as coisas na cabeça dela. E aí ela é, muitas vezes vai enfraquecendo na fé, vai se distanciando de Deus, por quê? Ela só fica no temor do Senhor durante um tempo, porque viu um milagre, porque viu um sinal. E o temor reverencial de Deus não é isso, é a gente permanecer ali, independente das circunstâncias. Tá? Então, os cristãos hoje estão assim, clamam, pede, Deus, na sua infinita misericórdia, faz algo, né? Aí eles começam a ser retalhados, tá? Só permanece no temor do Senhor durante um período, tá, por conta do sinal que viu, e de repente abandona Deus ou esfria na fé, fica ali na igreja simplesmente cumprindo tabela no temor religioso ou no temor culposo que está relacionado com o medo. Beleza, pessoal? Provérbios capítulo 15, versículo 16 diz, olha aí, ó, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação, tá vendo? Então, viver o temor do Senhor é indispensável para nós. E é isso que esse anjo prega lá para eles. Vai pregar lá, falou assim, gente, temei a Deus, né? Olha, se rendam aos pés do Senhor, se arrependam, saibam quem é Deus, reconheçam Ele na beleza da sua santidade, como grande rei, majestade santa, aquele que era e que há de vir. É isso que o anjo vai pregar, o temor do Senhor, não é verdade? Voltando então para Apocalipse capítulo 14, versículo 7, a gente vê aí, ó, e dai-lhe glória. Irmãos, veja bem, essa questão da dar-lhe glória, isso aqui nós precisamos analisar o seguinte: junto com a glória de Deus sempre vem juízo. Mas tanto é que você está vendo ali, ó, dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quando Deus derrama a glória dele no lugar, aquelas pessoas que estão na prática do pecado, elas vão receber juízo. Entende? Eu não vou entrar nisso aqui, porque até para não fugir muito do foco, mas se você olhar na Bíblia, em boa parte das situações, né, ou sim, 100% das situações, salvo as raras exceções aí, tá bom? Quando Deus derramou a glória dele, veio junto o juízo. Foram pessoas que morreram porque estavam na prática do pecado, né? Então, nós precisamos saber disso. Às vezes nós vemos as pessoas falando, né? Olha, Deus derrama a tua glória aqui, vem sobre nós e tal. Não, tudo bem.
Não está errado fazer esse pedido, só que na maioria das vezes Deus não atende esse tipo de oração. Por quê? Porque ele está olhando lá de cima, ele está falando, nossa, se eu derramar a minha glória mesmo, do jeito que eles estão querendo ali, naquele culto, eu, junto com a minha glória vai descer o juízo, e aí muita gente vai ser fulminada ali, vai morrer, porque tem gente ali que está na prática do pecado. Entende? Então, são orações que Deus não atende. Tem músicas que falam assim, tem uma música que fala assim, ó, vem com o peso da sua glória hoje aqui. Pensa bem, meu irmão, se Deus descer com o peso da glória dele num culto, seja de segunda, de terça, de domingo, entendeu? O que não vai acontecer ali, tá? Então, guarde isso. Junto com a glória de Deus vem o juízo, porque ele tem a santidade dele é plena, ele não habita junto com o pecado, ele não tem comunhão, ele não aprova o pecado. Então, quem está na prática do pecado, os mentirosos, os fornicadores, enfim, etc, etc, os homossexuais e por aí vai, uh, eles vão ser fulminados, entre outros também, né, outras práticas que tem por aí que a Bíblia condena, tá bom? Então, você pode reparar também que normalmente, tá, tem, claro que tem exceções, mas a manifestação, irmãos, de Deus mais intensa, ela ocorre, se você olhar até na história da igreja, os grandes avivamentos, eles aconteceram no meio dos pequenos grupos, tinha um número reduzido de pessoas ali, né? Então, aí Deus vinha ali, descia com a glória dele ali, e dali, ó, tchum. Por que que ele fazia isso? Porque ele conhece a vida daquelas pessoas que estão ali, ele sabia que ele poderia descer ali de uma tal forma que aquelas pessoas, vamos dizer assim, iriam receber um impacto, mas não seriam fulminadas, entende? Então, Deus muitas vezes faz maravilhas nos cultos, claro que faz, mas isso não representa a glória dele como as pessoas gostariam de ver, como nós gostaríamos de ver. Então, Deus, ele quer se manifestar de uma forma mais intensa, entendeu? Só que ele não pode fazer isso na igreja porque as pessoas não estão preparadas. E lá, no cenário de Apocalipse, junto com a glória dele, quando ele vier, vai vir o juízo, entendeu? Vai vir juízo. Então, a hora do juízo dele vai ser chegada e as consequências disso vão ocorrer. Então, nós vemos aí, por exemplo, Nadab e Abiú, que foram fazer coisa errada lá com o devia, foram se envolver com a glória de Deus lá e foram fulminados, né? Entre outros, nós vemos na palavra de Deus, tá joia? É, maravilha. Então, junto com a glória de Deus, salvo raras exceções, tá? Vem o juízo. Então, como é que está a sua vida? Como está a minha? Nós podemos clamar pela essa manifestação mais intensa da glória de Deus, né? Tem gente, às vezes, que está ali também, ó, pedindo a glória de Deus, mas ele está ali só para ver alguma coisa, ele não deseja mesmo internamente. Ai, Deus, eu quero mesmo, porque eu quero ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Não, ele está ali curioso, está de curioso só para ver o que vai acontecer. Então, Deus não faz isso. Lembre-se de Moisés, quando Deus derramou a glória dele, né? O Moisés, ele era um homem santificado, ele tinha uma vida diferenciada, né? Ele, o Josué, entre outros na Bíblia, tá bom? Vamos seguir aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz aí, ó, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, quando vier essa hora do juízo, que nós acabamos de ver aqui no versículo, gente, não é porque Deus quer matar o povo, não é porque Deus é ruim, porque Deus, não, nada disso. São as consequências da escolha dessas pessoas que optaram por não temer a Deus. Por isso que o anjo fala ali, ó, temei a Deus, vocês ainda podem ser salvos, reconheçam a soberania dele, ele como rei, entendeu? Como majestade santa. Então, o Deus fez o homem reto, todos têm condições de se entregar para Jesus, na verdade, de temer ao Senhor, mas nós nos metemos em grandes problemas, em grandes astúcias. Então, quando nos convertemos, os problemas continuam, só que são muito menores. Por quê? Porque agora nós não estamos vivendo, pelo menos que eu falo em relação à questão de abandono de salvação, de perda de salvação, tá? Já que mas vamos falar aqui de abandono de salvação, que é a melhor expressão. Então, problemas relacionados à vida cristã, à salvação. Então, o homem se meteu em muitas astúcias, então ele tem que se arrepender e voltar-se para o seu Criador. Bom, é, então, muito bem, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, voltando de novo para Apocalipse 14, 7, diz aí, ó, e adorai. Tá vendo? Então, conversão está relacionada também, você se converteu, não fique só louvando, adore Deus em primeiro lugar, ou seja, o reverencie, né, tenha o temor reverencial,
que está relacionado com aquilo que ele é, independente do que ele vai fazer por você. Olha, nós muitas vezes pregamos, né? E olha, se converta ao Senhor, porque ele vai mudar a sua vida, ele vai isso, vai aquilo. Tal. Não estou dizendo que está errado isso, tá certo? Mas eu quero dizer o seguinte, que as pessoas, ao se converter, elas também têm que ouvir, olha, vocês têm que estar firme com Deus, independente do que ele é, independente das circunstâncias, mas sim pelo que ele é. Entende? Não só por aquilo que ele vai fazer por você. Então a gente vai discipulando as pessoas para que elas sejam fortalecidas nesse aspecto de estar com Deus, independente das circunstâncias, entender que ele é o grande eu sou, que ele é o soberano, que ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação nos contraria. Tá certo, gente? Então aí vem, ó, adoração em primeiro lugar, aí agora vem o louvor. Aquele que fez. Então o louvor está relacionado com aquilo que ele faz. Ó. O que que ele fez? O céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então nós adoramos ele por quem ele é e louvamos pelo que ele faz. Bom, resumindo então, esse evangelho eterno, se a gente pegar no para usar aqui outros termos, olha só, se relaciona com salvação de corpo, alma, espírito, soberania de Deus. Olha, as pessoas estão morrendo, está acontecendo isso, muita fome no mundo, e a situação só piora, a injustiça aumenta, não é? São juízes que liberam criminosos, traficantes, dando com as mais as sentenças mais estranhas possíveis. Então a justiça está sendo distorcida, mas Deus é soberano. Em algum momento ele vai entrar com julgamento. Então é importante que haja um arrependimento, porque para que as pessoas possam entrar no reino dele, porque ele vai vir estabelecer um reino no milênio, não é? Então nós temos que receber o reino de Deus e, resumindo, nos converter para e voltar para aquele que é o Pai da criação. Certinho, gente. Vou encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Espero ter aí contribuído mais uma vez com o aprendizado de vocês no nosso curso Apocalipse por versículo, versículo por versículo. Vamos em frente, que a gente ainda tem muita coisa para aprender, só que eu não posso encerrar essa aula sem antes fazer aquele convite para você que está me assistindo, de entregar a sua vida para Jesus, para que você passe a viver no temor do Senhor, para que você tenha um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias, não somente por aquilo que ele faz, conforme você viu em Provérbios 15, 16, né? Melhora é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há, né, do que um grande tesouro onde há inquietação. Tem Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu começo a temer Deus, praticar aquelas características que eu falei, dentre várias outras, né, aqueles pontos que eu falei, quando eu começo a temer a Deus, aí eu vou ampliando a minha sabedoria. E sabedoria significa conhecimento aplicado. Então, nós precisamos ter sabedoria para lidar com os diversos desafios do dia a dia. A vida está cada vez mais difícil aqui na Terra. Então, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para que você comece a vivenciar o temor do Senhor na sua vida, porque Ele é o princípio da sabedoria. Muito bem. E você que já é evangélico, já é um cristão, meu irmão, muito cuidado com as obras mortas. Hebreus capítulo 6 vai falar do arrependimento de obras mortas, tá? É aquilo que nós fazemos com a intenção errada para com Deus, igual está lá em Isaías 29:13 que eu falei anteriormente. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em coisa que aprendeu por rotina, coisas que maquinalmente foram aprendidas. Então a pessoa está ali fazendo aquilo, executando obra de Deus, de repente está numa posição na igreja que não é para ela estar, ela não está se sentindo bem, mas ela não sai porque aprendeu aquilo, tem que ser desse jeito. De repente, você ainda que está me ouvindo, que não se converteu, voltando um pouquinho aqui, questione as tradições, as crenças que os seus pais te ensinaram. Será que estão corretas mesmo? Será que estão levando você na direção de Deus? E você que se converteu, que está de repente numa igreja, que você não está se sentindo bem, está vendo que aquilo ali está um pouco estranho, questione isso também. Não fique ali fazendo obra morta, tá bom? Olhe para a sua vida e fale: Senhor, como eu estou fazendo a tua obra? Como que está o meu coração? Estou fazendo só para passar um cartão ali? Tem gente que vai na igreja só para passar um cartão, né? 5 para 7 ele está ali
que tem que passar o cartão dele 7 horas, quando dá 5 para as 9, ele já está olhando para o relógio, não vai terminar o culto, nossa, eu quero ir embora, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é o quê? Falta de temor do Senhor. Essa pessoa tem um temor religioso, ele vê ali por causa com medo das consequências, enfim, por aí vai, salvo as raríssimas exceções. Tá já? Então, vamos analisar nossa vida e ver como é que está o temor do Senhor para conosco. Em nós, o temor do Senhor em nós, aliás. Então, gente, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando, prosperando vocês e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.